Entonces, atención, vamos a empezar nuestra clase. Sempre que nós iniciamos um capítulo, nós temos um tema diferente, correto? No, no, no capítulo 3, o tema foi os influenciadores. Deixa eu ir lá desbloquear a reunião. Pronto. No capítulo anterior, então, nós estudamos um pouquinho nós vimos textos relacionados aos influenciadores, essa questão dos nativos digitais, a esse mundo digital aí, certo? E o tema desse capítulo é o animal político. Mas será que esse animal aí está em qual sentido? Será que vocês realmente captaram esse sentido que está aí nesse animal? Então vamos lá, esse termo animal. Vamos a estudar os sistemas políticos e a forma como eles contribuem para a vida em sociedade, a partir da análise da estrutura em distintos textos. Vamos a refletir sobre nosso papel nesse processo e discutir as ações que nos conviertem em animais políticos em nosso cotidiano. Aristóteles, quando ele traz esse termo no animais políticos, ele está falando nada mais, nada menos do que os cidadãos que participam ativamente da vida política da cidade, da região, do seu estado, ok? Então, animales políticos, los ciudadanos, la gente que participa, sí, que sabe de seus direitos, que participa ativamente de la política em sua região. Aí nós temos aqui hora de leitura, que foi o texto base, correto? Aqui ao lado nós temos um pouquinho aí da vida, da obra de Aristóteles. Hora de lectura. Um dos mais importantes filósofos da antiguidade, que é Aristóteles, nos brindou algumas ideias sobre o conceito de política que hasta hoje pervivem em nossa sociedade. Então vocês percebem, ele nasceu aí, ele foi um grande autor 384 anos antes de Cristo, né? E os ideais dele perpetuam até hoje em nossa sociedade. Então vejam que grande legado ele nos deixou. Lê o texto a continuação e acércate dessas ideias, ou seja, acércate dessas ideias, fique próximo dessas ideias que ele nos trouxe. El hombre, animal político, é o título. Vamos a leyendo aqui e haciendo a compreensão. El hombre es un animal político porque no solo es gregario, que es una persona gregaria, una persona sociable, sino que además vive em uma sociedade politicamente organizada. Então, o que o texto aborda nessas duas primeiras linhas aqui? Que o homem ele é um animal político não só porque ele é um ser sociável, não só porque nós somos seres sociáveis, e sim porque além de viver porque nós vivemos numa sociedade politicamente organizada. Então nós temos leis, nós temos regras que regem a nossa sociedade. Nós temos muitos direitos, mas também nós temos obrigações, certo? E tudo isso faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade politicamente organizada. Aí bien tenemos esta habla aquí. ¿Quién no puede entrar a formar parte de una comunidad? Quien no tenga necesidad de nada y se baste a sí mismo. No es parte de la ciudad. Es una fiera ou um Deus. Então aqui foi uma cutucada que ele deu para aquelas pessoas que não se interessam pela política do nosso país, né? Não se interessa em cumprir com os seus deveres, com as suas obrigações, em pedir ajuda, em ajudar o próximo. Então, aqui, ó, por que foi uma cutucada? Porque quando ele fala assim, quem não tenha necessidade de nada e se basta a si mesmo. Ninguém se basta, correto, pessoal? Nós precisamos da ajuda de várias pessoas, certo? Não só no âmbito profissional, não só como estamos fora de casa, mas no nosso próprio ambiente familiar, nós precisamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos avós, nós ajudamos também, precisamos das outras pessoas.
Então a gente não se basta. No es parte de la ciudad, es una fiera ou um Deus. Então, ó, ele critica que ele fala uma fera ou um Deus, porque essa pessoa que não tem essa necessidade, ela é algum ser místico aí, ela é algum tipo de Deus para se bastar. Nos disse Aristóteles. Então, isso é uma citação dele, é uma fala dele, é um pensamento dele. Como animal que habla, el hombre encuentra en la polis su lugar natural, su centro de comunicação. Polis aqui, esse termo vai ser bem utilizado por Aristóteles. Quando eu falo polis, quando ele usa polis, ele está se referindo à cidade, ok? E o conceito de cidadania, segundo Aristóteles, qual é? Ele pensador de Estarrira, que é aqui o lugar, certo? A cidade onde ele viveu, no considera cidadãos a todos a los que vivem em La Polis. Então, analisemos essa citação aqui. Tá travando, Kaique? Só para o Kaique, gente. Eduarda, você está me ouvindo bem? Tá travando o meu áudio para você? Gente, então faz assim. Quem tá com áudio travando, porque pode ser a minha internet também, ou pode ser a de vocês. Sai e entra de novo. Pode ser? E vê se melhora, porque ontem com o sexto ano deu certo. Sai, dá uma saidinha e volta. E aí me informa se melhorou. Ok, Kaique? Faça isso também, por gentileza. Ok. Tava travando, mas voltou. Ok. Me informem aí. Se vocês não escutarem, que eu volto, repito de novo. E o conceito de cidadania aqui, pessoal, quando ele fala assim, ó, ele pensador não considera cidadãos a todos os que vivem em La Polis, que seria cidade. Então, nem todo mundo que vive na cidade, para Aristóteles, é um cidadão. E por que implícito aqui na fala dele? Porque para ser um cidadão, você tem que ser uma pessoa ativamente política, ativa na política e exercer os seus direitos de cidadão. Então, aquela pessoa que apenas vive na cidade, para Aristóteles, ele não é um cidadão, ele é só um habitante, é só alguém que está ali, correto? La condição de la ciudadanía es la de participar em los assuntos públicos. Aí nós entramos aqui mais diretamente na nossa política. La legislación, el gobierno y la justicia. La cuestión de la armonía, la finalidad moral del Estado, conlleva que ese debe incrementar la virtud de los ciudadanos, ya que solo así llegará a ser feliz la ciudad. E solo em uma cidade feliz é possível a felicidade dos cidadãos. Não há lugar para o egoísmo no Estado. Então, nós podemos trazer um pouco dessa questão da harmonia até para a nossa sociedade atual. Será a forma que o governo direciona algumas coisas possibilita a felicidade de todos os cidadãos aqui no nosso estado ou aqui no nosso país, certo? Então ele fala que essa questão de levar, né, de permitir que os cidadãos sejam felizes naquele estado, naquela cidade, é sim um dever do Estado. E não pode haver egoísmo, esse egoísmo do Estado de achar que a felicidade não é algo, não é um direito dos cidadãos. La autarquia, la polis es independiente e livre. Quando ele fala que la polis é independente e livre, ele está falando de quê? Aqui ele está falando de uma sociedade democrática, de uma sociedade que é feliz, certo? E que consegue ser independente no sentido de fazer as suas escolhas. Llamamos ciudadanos a quien puede tomar parte en las deliberaciones, ou seja, as decisões, a quien tiene a capacidade de dar sua opinião. Por lo tanto, chamamos ciudad a la reunião de ciudadanos que são capazes de vivir
autarquicamente. Então, ele traz aqui o conceito de cidadão, certo? Que é essa pessoa que é capaz de opinar, que é capaz de dar a sua opinião em relação a algum fato específico, em alguma questão política, e essa reunião de pessoas, ele fala aí que é a cidade. Sobre la educación. Sobre la educación. La función de la educación es formar los mejores ciudadanos posibles, destacar su carácter moral. Esta es labor del Estado, ou seja, é uma obrigação aí laboral do Estado, ok? A educação é diretamente dever do Estado. La educación recibida configurará la cualidad moral de los jóvenes, como quiera que el propósito del Estado es uno, todos deberão recibir a mesma educação. Então vejam como naquela época Aristóteles já sonhava com o ideal de educação igualitária para todos e infelizmente depois de muitos e muitos anos isso ainda continua, mas não como ele queria, certo? Porque nós ainda temos aí muitas falhas em relação ao nosso governo, em relação ao nosso sistema educacional, né? Por exemplo, para as pessoas que querem aí uma educação de mais qualidade, acabam optando por uma rede particular, como é o caso de vocês. E por que isso acontece? Porque há muitas falhas ainda na educação pública. E essa educação deveria ser uma educação de qualidade para todas as pessoas, independente da classe econômica. Y el último párrafo. En la propuesta de Aristóteles, los ciudadanos gobiernan directamente, ou seja, você ser um ser ativo, você ser um cidadão ativo na política da sua cidade. De jóvenes serão guerreiros. Então, os jovens também, ainda que sejam aqueles jovens que ainda não têm, que não votam, há como esse jovem também ser político, ser ativamente político. De forma que se aproveitaram sua força. Então, para ele aqui, ó, o papel do jovem é ser o quê? Um guerreiro. Depois serão conselheiros, ou seja, dar conselho. Então, na fase adulta, para Aristóteles, esse cidadão politicamente ativo, ele vai ser um conselheiro. E los ancianos, quienes são los ancianos? Las personas maiores, ou seja, as pessoas mais velhas, serão sacerdotes, sacando assim proveito de sua prudência característica. Então, aquela pessoa que já teve uma experiência bacana enquanto cidadão, ativamente político, passa depois a ser um sacerdote. Então, isso aqui na visão de Aristóteles. Aqui abaixo temos el fuente del texto, dale, e seguimos para los ejercicios. Quem saiu aí e voltou, o áudio melhorou? Como é que é? Continua travando? Digitem aí de novo, que passa tão rápido que às vezes eu não consigo ler. Melhorou ou não? Gente. Então, não adiantou. Tá travando ainda? Tá. Mas aí, se vocês não conseguirem entender tudo, eu mando a gravação dessa aula semana que vem, ok? Se não passar, se não parar de travar, aí vocês assistem a gravação da aula. Ah, que bom, Eduarda, que bom, mas de qualquer forma eu mando a gravação da aula. Vamos lá, pessoal, um pouquinho de vocabulário aí que apareceu no texto, que estava presente no texto. Que significam as expressões a continuação? Então vocês temos aqui gregário, se que vive formando grupos ou associações, polis, considerações ou reflexões sobre um assunto. Perdão. Polis, ciudad-estado da antiga Grécia e forma de organização política basada nesta, mas quando Aristóteles ele fala polis, ele está falando da cidade no geral, ok? Deliberações, considerações, reflexões sobre um assunto antes de tomar uma decisão sobre ele. E labor é trabalho, né? Labor viene de la palavra laboral, que significa trabalho. Quando eu falo assim, coisas laborales,
Estou falando que são coisas relacionadas ao trabalho, certo? Então, confiram aí a ordem: B, A, B, C e E. Questão 2. ¿Cuál es el lugar natural del hombre para Aristóteles? Ou seja, esse lugar natural do cidadão é a polis, ok? O lugar natural del hombre es la polis. 3. Según Aristóteles, ¿quiénes son los que no entran a formar parte de la polis ou de la ciudad? Então, aquele trecho que eu falei para vocês que ele deu até uma cutucada nas pessoas que não participam ativamente da vida política da cidade, né? Que ele fala que são as fieras ou los dioses, aqueles que se bastam a si mesmos, las fieras ou los dioses. Na verdade, ele está sendo irônico aqui, né? Porque ele sabe que ninguém se basta, que nós precisamos de uma completude, nós precisamos de outras pessoas. Mas para ele, são essas pessoas aqui, ó, que não formam parte da cidade, aqueles que se bastam a si mesmos, las fieras ou los dioses, ok? Confiram aí, vão marcando no livro de vocês. Segundo Aristóteles, describe as principais características de los princípios aristotélicos descritos no texto. Então, aqui você poderia pegar exatamente os trechos do texto, tá? Que representam aqui essas definições, ou vocês poderiam escrever com as próprias palavras de vocês, até em português mesmo. Mas não pode fugir daquilo que Aristóteles pensava, tá? Sobre a cidadania, sobre a harmonia, sobre a autarquia e sobre a educação. Cidadania, então, esses 2 pontos temos aí. No todas as pessoas que vivem em la polis ciudad são cidadãos. Eu expliquei para vocês, né? Nem todo mundo é ativo na política, nem todo mundo exerce esse direito de participar ativamente. Então, essas pessoas são só os habitantes, tá? Então, para ele, nem todas as pessoas que vivem na cidade são cidadãos. Segundo ponto, para ser cidadão, há que participar de los assuntos públicos. Aí entramos em la legislación, el gobierno y la justicia. Então, sobre a cidadania, nono ano, temos estes 2 pontos. Dale? Sobre a harmonia, que Aristóteles nos disse sobre a harmonia, que o Estado tem a função de garantizar a felicidade de los cidadãos. Então, é uma função, uma das, né, dentre várias aí do Estado, de garantizar, seria garantir a felicidade dos cidadãos daquela cidade. Não há lugar para el egoísmo en el Estado. Então, o Estado ele não pode pensar nele, ele tem que pensar no todo, na cidade. Não há lugar, então, para o egoísmo. Autarquia, que Aristóteles nos disse sobre a autarquia. La polis, né, a mesma coisa que la ciudad, tiene ciudadanos libres e capazes de expressar su opinião, ok? E sobre a educação, temos 3 pontos. O Estado tem como função formar a los cidadãos, a questão da formação, que é dever do Estado. Todos devem receber a mesma educação. Então, ele sonhava com esse ideal de educação, uma educação para todos. E a boa educação garantiza a qualidade moral de los jóvenes. Então, são os 3 pontos sobre a educação, segundo Aristóteles, de acordo com Aristóteles. Então, confiram aí, confirmem as respostas de vocês. Ficou certo, gente? Alguma dúvida até aqui? É só a compreensão do texto mesmo, tá? Algumas perguntinhas, é necessária a leitura, leiam os textos, mesmo que vocês não dê para fazer todos os exercícios, mas pelo menos leiam os textos. Tudo certo? Posso seguir? Sim ou não? Para a próxima página.
Tranquilo? Ok. Seguimos. Eu falei para você, expliquei para você lá no último parágrafo, que Aristóteles dá um pouquinho do papel que o jovem tem que ter, que o adulto tem que ter e que o ancião tem que ter, certo? Então, atenção, página 55, agora. 5. ¿Qué piensa Aristóteles sobre a função que as pessoas devem desempenhar em la polis? Ou seja, ele pensa sobre essa função que as pessoas devem desempenhar na cidade. Identifica as funções de los ciudadanos de acordo com el texto. Então vejam que é tudo compreensão textual. Vocês não têm que inventar, vocês não têm que ir além do texto. Exatamente o que Aristóteles diz sobre el joven, que ele habla sobre el joven, que los jóvenes deben ser guerreros, soldados, ¿ok? La persona adulta, un consejero, e el anciano, un sacerdote, segundo Aristóteles. Dale? Confiram aí, confirmem aí. Soldado, consejero e sacerdote. Agora vamos para a página 56, ok? Temos uma historieta de Mafalda. Eu não sei se vocês já tiveram contato com outras histórias em quadrinhos da Mafalda, mas às vezes é até um pouco difícil compreender o humor nas histórias de Mafalda, porque esse humor ele é demonstrado de uma maneira muito crítica, né? Então a Mafalda ela criticava vários pontos da política argentina, porque ela é uma personagem argentina. Então ela criticava muitas coisas relacionadas à política do lugar onde ela morava, certo? Através de um humor. E aí, para você entender essa questão do humor presente na história, tá? Minimamente você tem que saber um pouco sobre o regime, o governo daquela época e até dos dias de hoje, porque muitas coisas, infelizmente, não mudaram. Infelizmente. E aí nós entramos também num assunto gramatical, que são os demonstrativos, que seriam os demonstrativos em português, certo? Que vocês já usam em português o tempo todo, e nós vamos conhecer se esse uso em espanhol é da mesma forma. Então, vamos para a historieta, ¿sí? Temos aqui o aspecto visual, a imagem, tá? Então, aparentemente, aqui, antes de ler a fala de Mafalda, o que eu consigo identificar? A mãe de Mafalda colocando a mesa, certo? A Mafalda, o irmãozinho dela e um homem chegando aí cansado do trabalho, né? E esse homem nós podemos deduzir que é quem? O pai de Mafalda, correto? O ambiente aí familiar, a casa deles. Agora vamos ler o aspecto verbal, certo? Para saber, para entender essa história. Mandamos todos os dias um padre para que essa maldita oficina nos devuelva esto. Pessoal, primeira coisa, né? Oficina. Quando ela fala maldita oficina, ela está falando da oficina lá de consertar carros? O que vocês acham? Essa oficina? Ou tem um outro significado em português? Vocês sabem, vocês lembram? Quando ela fala oficina aqui, ela está falando do escritório, ok? Oficina em espanhol é escritório. Você pode dizer despacho e você pode dizer oficina, escritório. Então ela fala assim, ó, nós mandamos todos os dias um pai para que esse maldito escritório nos devolva isto, certo? Então, essa palavrinha aqui, ó, esto é um pronome demonstrativo que está substituindo uma palavra que já foi dicha. E qual é essa palavra? Um padre. Sim, porque ela fala assim, mandamos todos os dias um padre.
tá? Depois ela fala, para que nos devuelva esto. Então, o que está aqui dentro desse esto? Um padre, para que ela não repita a palabrita um padre. Seguimos com a compreensão. Será que essa... Então, qual é a crítica aqui? A crítica aqui da exploração trabalhista. Olha a forma que esse cidadão chegava à casa depois de um dia de trabalho, extremamente abatido, extremamente cansado. E a Mafalda, mesmo sendo uma criança, já consegue ter a criticidade que o pai era explorado, ok? Então vejam como ela é crítica, como ela é analítica. Primeira perguntita. Como está o estado físico ou mental del padre de Mafalda? Então vejam que ele está, certo? Com uma postura física inadequada, nitidamente a cara dele é uma cara de esgotamento, de cansado, ok? Então aí qualquer resposta relacionada a isso, que ele está cansado, que ele está esgotado, está correta, ok? Então, como está o estado físico e mental del padre de Mafalda? Cansado, está muito cansado, tá? A que remite la expressão destacada en el habla de Mafalda, ou seja, eu expliquei para vocês, esto, el demonstrativo esto, hace referência al estado que vuelve el padre, ou seja, muito cansado e debilitado. Tá? Faz referência a esse estado aí que o padre ele volta, muito cansado, muito debilitado. 3. Qual é a crítica hecha por Mafalda em La Vignette? Então, como eu falei para vocês, Mafalda é uma personagem extremamente crítica, certo? Em todas as suas histórias há uma crítica social ali presente. Então, nesse caso aí, é bem nítido de conseguir enxergar. Ela critica o estado terrível do seu pai, esgotado depois de trabalhar o dia todo. Vale? Mafalda critica o estado terrible de su padre, agotado después de trabalhar el dia todo, ok? Porque por mais que o trabalho gere um cansaço no cidadão, no trabalhador, pessoal, não é saudável que ele se esgote tanto a ponto de chegar desse jeito na sua casa, correto? Vamos lá. Em que coincide com as proposições aristotélicas, ou seja, o que isso coincide com tudo que Aristóteles falava sobre o cidadão, sobre o direito do Estado, por exemplo, de garantir a felicidade. Nesse caso aqui, o pai de Mafalda, ele era feliz, né? Enquanto cidadão, apesar de cumprir com seus direitos, ele trabalhava, mas ele era feliz? Nitidamente não, certo? Então vamos lá. Essa crítica está muito lejos de la felicidade que la polis deveria proporcionar, tá? Então essa postura do pai de Mafalda está muito longe do ideal de felicidade que Aristóteles dizia que os cidadãos daquela cidade teriam direito, têm direito, né, na verdade. Então, está muito lejos, ou seja, está muito longe dessa felicidade que a cidade deveria proporcionar, né, que o Estado ali deveria proporcionar. Confirmem aí as respostas de vocês, ou façam aí a correção. Tudo certo? Sim ou não? A historinha aí, ok? Ótimo. Agora, pessoal, nós vamos entrar especificamente no assunto, no conteúdo, na verdade, gramatical, que é o emprego
demonstrativos. Em português, demonstrativos, mas em espanhol não há esse M, é demonstrativos. Los demonstrativos. Vamos a hacer un análisis sobre el uso de los demostrativos. Atención, aún en la página 56 tenemos una información que vale la pena dar un vistazo. La expresión esto, usada por Mafalda, hace referência a su padre tras um dia exaustivo de trabalho. Então, quando ela fala, para que nos devuelva, maldita oficina, para que essa maldita oficina nos devuelva esto, ela está fazendo referência não só ao seu pai, que foi um termo que ela usou anteriormente, mas ao estado de cansaço, de esgotamento no qual ele se encontra. Então, veja que não só uma palavra, mas toda uma situação que esse esto está substituindo. Em la viñeta, esta palavra ejerce la función de pronombre demonstrativo, pues está retomando la expresión mencionada anteriormente, um padre. Mais uma vez, por mais que ela substitua a expressão um padre, esse demonstrativo está substituindo também toda essa situação de esgotamento no qual o pai se encontrava, correto? É mais ou menos como nós usamos os demonstrativos em português, certo? Então, em português, essa fala da Mafalda aí, nós poderíamos traduzir assim: mandamos todos os dias um pai para que esse maldito escritório nos devolva isto, tá? Quando eu falo esse isto aí, eu estou substituindo um pai, mas eu estou substituindo também toda essa situação de esgotamento na qual ele se encontra. Esse estado, na verdade, não é situação não, esse estado de esgotamento, de cansaço. Solo que hay solo un demostrativo? Por supuesto que no, tá? Hay muchos demostrativos como en portugués. Veamos los demostrativos en español. E aí, nós temos também variação em gênero, ok? Masculino ou feminino. E nós temos uma variação em número, singular ou plural, com exceção dos demonstrativos neutros, como o artigo neutro que nós vimos no capítulo passado, certo? Que não variava em número e nem em gênero. No caso dos demonstrativos, acontece a mesma coisa. Então, vamos lá. Quais são os masculinos singular? Aqui, o masculino singular, este, esse, aquel, estos, esos, aquellos. Feminino, esta, aquella, estas, essas, aquellas. E nós temos o neutro, certo? Esto, isso, o, aquello. E aí eu vou relembrar para vocês o uso dos demonstrativos em português, que é basicamente a mesma forma que nós usamos em espanhol. Porque quando eu uso o este, por exemplo, ou estos, certo? Porque o estos aqui, ó, é o plural do estes, tá? Então é diferente, porque em português nós temos este e nós temos o estes, plural. Em espanhol eu tenho este, mas o plural não é estes, é estos, com a O. Então há essa diferença. Quando que eu uso esses dois aqui? Quando o que eu estou sinalizando, a coisa na qual eu estou me referindo, ela está perto de mim, que sou o falante. Lembra que o uso dos demonstrativos tem a ver com a questão espacial? Então, quando eu falo assim, ó, quando eu estou com um livro nas mãos, certo? Que eu quero falar alguma coisa sobre esse livro, eu vou falar, este libro es muy bueno. Este libro. Porque o livro, que é o objeto do qual eu estou me referindo, ele está nas minhas mãos, que eu sou o falante. Então, eu falo este livro. Se eu tiver com mais de um livro nas mãos, estos livros, porque eu sou o falante, como que está a localização espacial? Está comigo. O objeto está com quem fala.
Quando o objeto está com a pessoa que ouve, próxima à pessoa que ouve, que é o ouvinte, é o que? Esse, ok? Alguém está solicitando alguma coisa aqui? Quando eu falo esse, é por causa da minha internet, gente. A câmera fica carregando, por isso que eu não liguei, tá? Minha internet está bem fraca. Gente, quando eu falo esse, é quando o objeto está perto do ouvinte, de quem está escutando. Então vamos lá. Essas expresiones son usadas para localizar los seres en el espacio, en el tiempo o en el contexto. Las formas masculinas y femeninas generalmente son determinativos. Y las formas neutras son siempre pronombres. Vejamos os exemplos aqui, pessoal. Espaço aí, estelate, certo? Igual eu falei para vocês, perto do falante, de quem está falando. Mas tem a questão do tempo também, né? Quando eu falo um tempo, já muito tempo atrás, eu vou falar aqueles anos, quando hacía alguma coisa. E a questão do contexto, né? Nós temos essa questão contextual também. Me gusta essa ideia. Los determinativos demostrativos se relacionam com los hablantes e oyentes en el acto de habla de distintas maneiras. O que eu expliquei para vocês, né, sobre a questão espacial, este e suas variantes, señala algo ou alguém que está muito próximo ao hablante, tá? Hablante aí, o falante. Esse e suas variantes, seus variantes aí, mostra algo que está perto do ouvinte. Quando eu falo aquele, é algo que está longe do falante, longe do ouvinte. Por exemplo, eu estou perto de vocês e eu falo assim, que a ventana está cerrada. Aquela janela está cerrada. Por quê? Fechada. No momento que eu falo, está longe de mim, que sou falante, está longe de você, que é o ouvinte. Então, na hora dos exercícios, prestem atenção nessa questão espacial, que é a mesma coisa que em português, só vai mudar que alguns são diferentes. Temos alguns exemplos. Veamos alguns. Tá ouvindo nada, Rodrigo? O áudio está ruim? Ok. Não, mas eu tenho que saber. Esta organização é bem-vinda. Quando ele fala esta organização, agora tá bom? Esta organização, ok, ótimo. Esta organização é bem-vinda. Repare que quando o falante fala dessa organização, é um lugar que ele está dentro desse lugar. Então, por isso que ele optou por usar esta. Segundo exemplo, essas ideias são contagiantes. Olha só a localização espacial.